Nessa aula de hoje, já deixa bem claro desde o início que eu não quero tentar te convencer ou converter a nenhuma religião específica. Mas o assunto que nós vamos falar é tão importante para a mulher que requer a nossa atenção. Nós vamos falar a respeito da sua espiritualidade. E por que é importante a gente falar da espiritualidade? Porque todos os outros assuntos que nós vamos tratar aqui, nessas 10 aulas, elas serão muito mais bem desempenhadas se você trabalhar nesse quesito, a espiritualidade de uma mulher. A espiritualidade da mulher, ela influencia muito sua vida, seu comportamento, seus relacionamentos, sua felicidade ou tristeza. Talvez você não concorde comigo, mas eu espero que até o final dessa aula eu mude a sua ideia. Como eu já disse, não vou falar de nenhuma religião específica, nada a respeito disso, mas o que eu quero trazer com esse curso de hoje é ajudar as mulheres a entenderem que a espiritualidade dela é conquistada através de uma jornada pessoal única e profunda. Não sou eu com um curso que vou conseguir fazer isso. Eu estou ajudando você a dar os seus primeiros passos para desenvolver a sua espiritualidade. Ah, mas eu já sou espiritual, ótimo, então eu espero que o que nós vamos conversar aqui hoje e os exercícios que eu vou propor ajude você a aumentar a sua espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou ligando diretamente a uma deidade, a uma religião, uma crença específica, não. Não é nada disso. Nós vamos falar mais a respeito de sentimentos, pensamentos, comportamento e vamos englobar um pouquinho de tudo que pode ajudar uma mulher a desenvolver ou aumentar a sua espiritualidade. Para que eu quero ter uma espiritualidade maior? Você pode estar se perguntando. Eu quero que você saiba que eu sou uma mulher que há 11 anos, depois de uma experiência muito significativa na minha vida, onde eu quase morri, eu me transformei em uma outra pessoa praticamente. E a minha espiritualidade mudou completamente. E é disso que eu quero ajudar você a enxergar e nós vamos tratar, tá bom? Uma mulher tem mais capacidade de desenvolver a sua espiritualidade quando ela sabe e reflete a respeito do que ela quer fazer nessa vida. Qual é o papel que ela vai exercer e qual é o legado que ela quer deixar para a sua posteridade e para o mundo de forma geral, para contribuir para o bem. Pensando nesse assunto, eu gostaria de sugerir algumas coisas que podem ajudar você a ficar mais próxima e aumentar a sua espiritualidade. Eu vou começar com coisas simples e básicas que talvez você pense assim, não acredito que isso daí vai ajudar a minha espiritualidade. Eu estou pensando que você vai falar que eu tenho que ir para a igreja toda hora. Não, calma, vamos começar aos poucos. Duas coisas que parecem simples e que não tem nada a ver com espiritualidade. Um diário e estar na natureza. Um diário é um registro seu pessoal, né? Um tesouro que você pode deixar para sua posteridade ler. Você pode fazer ele online ou de papel. O que você vai escrever? O que um diário tem o propósito de fazer com uma pessoa que faz um diário? O meu diário eu costumo chamar ele de semanário, porque eu escrevo nele todos os domingos. Você que vai decidir como é que você vai fazer o seu. No diário, uma mulher pode colocar ali tudo que está dentro da alma dela. Os sonhos, anseios, medos, práticas, reflexões profundas, experiências que ela viveu. E o diário é um espaço para você registrar tudo isso. Quando eu leio o meu diário, eu descobri algumas coisas. Uma delas é que a Vânia de antigamente às vezes ajuda a Vânia atual. É incrível. Mas também descobri que a Vânia de antigamente escrevia muita coisa negativa e ruim. Isso eu mudei de 10 anos para cá. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma média de 22 diários escritos no papel. E também comecei a fazer alguma coisa online para poder não ter tanta coisa para guardar. Mas eu quero que você pense a respeito disso. Eu já fiz algum diário quando eu era jovem. Quando a gente é jovem, a gente tem tempo. Se você é jovem e tem um diário, eu quero te incentivar a continuar. Coloca nele tudo que está na sua alma. Isso vai te ajudar quando você lê ele daqui 2, 3, 4 anos. Eu te garanto, eu já vivi essa experiência. O segundo tópico, que é a natureza,
eu queria falar a respeito de você se conectar mais com a natureza. Vânia, não tenho tempo para isso. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho um filho, eu sei, não sei como é a sua rotina. Mas eu garanto que você pode tirar pelo menos uns 15, 20 minutos na semana para se conectar com a natureza. Gente, às vezes eu passo a semana inteira, eu não tenho chance e oportunidade de ir para um parque, um lugar onde eu posso estar bem em sintonia com a natureza. Você sabe o que eu faço? Pode me chamar de louca. Eu tiro minhas sandálias e eu vou lá para o gramado do condomínio da minha casa. Eu fico lá 10 minutos andando ao redor do gramado, conversando comigo mesma, conversando com as coisas que eu acredito. Não quero entrar em detalhes aí para você. Sabe o que acontece? Nós vivemos num mundo atualmente em que a natureza está cada vez mais distante do ser humano. O ser humano antes estava muito mais perto do verde, do mar, de árvores, de folhas, de grama. E por que eu preciso disso? Aí eu vou voltar de novo, não é nada de misticismo, é ciência. Comprovações científicas que mostram o quanto você pisar na terra, sentir a energia da terra, pisar na grama, estar cercada de árvores. Você sabia que o verde das árvores contrastado com o céu, a cromoterapia ensina que tem um efeito calmante no seu cérebro e faz você desenvolver e despertar químicas que são anti-estresse? Gente, isso é ciência, não é misticismo, tá? Então a gente precisa separar um tempo da nossa vida para voltar a sair de dentro de casa, sair de dentro do carro, de dentro do escritório, de dentro da escola, tirar o sapato, pôr o pé no chão, respirar um pouquinho de ar puro. E eu falei 10, 15 minutos por semana, não estou falando para você fazer isso todo dia. O que isso tem a ver, Vânia, com a minha espiritualidade? Você não vai acreditar, mas a natureza, feita pelo que quer que você acredite, para mim ela foi feita por um pai amoroso que criou ela para me trazer benefício. E quando eu vejo as flores, as árvores, o mar, sabe o que eu sinto? Eu sinto o amor dele por mim. A natureza foi criada para você, para o seu benefício. Criada pela divindade que você acreditar, para você usufruir dos benefícios que ela pode trazer. Corpo e mente junto com a natureza pode fazer milagres para você. Agora, depois de falar do diário e da natureza, eu quero falar para você que se envolver, presta bem atenção nesse tópico, se envolver socialmente com pessoas por uma causa pode contribuir muito com a sua espiritualidade. Você sabia? Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. A espiritualidade também é encontrada na ação. Não é só lá em meditação, rezando, orando, indo para templos e igreja. A espiritualidade é encontrada em ação de pessoas que se juntam por uma boa causa. Se você se unir a uma boa causa, a sua espiritualidade vai vir da sua ação. Vânia, o que você está querendo dizer com isso? Gente, envolva-se em causas sociais. Seja voluntário para qualquer tipo de serviço na comunidade que você vive. Ajude os outros. Isso não vai impactar só a vida daquela pessoa, vai impactar a sua e, consequentemente, vai impactar o mundo. Você já imaginou se todas as pessoas se envolvessem em causas sociais? Como que esse mundo seria diferente? Porque um influenciaria o outro. Tem uma historinha que eu gosto muito, que fala que se você pegar um fósforo, riscar, ele pega fogo e você deixar ele ali sozinho, rapidinho aquela chama vai apagar. Mas se você riscar um monte de um monte de fósforo, desculpa. Se você riscar um monte de fósforo juntos, todos eles pegarem fogo juntos, e eles estarem juntos, não forem separados, aquela chama vai durar por mais tempo, pode queimar todos os palitos. O que eu quero dizer com isso? É que se você se envolver numa causa social, se juntar a outras pessoas, você vai crescer a sua espiritualidade e vai crescer a espiritualidade de outras pessoas com quem você está fazendo isso. Isso é uma coisa magnífica. Você sabia
que pesquisas indicam, principalmente na área de saúde, que mulheres envolvidas com processos sociais, com coisas que influenciam a sua espiritualidade, elas se tornam grandes influenciadoras para o mundo? Pensa na Madre Teresa de Calcutá. E pense em outras mulheres maravilhosas que eu tenho certeza com as quais você conviveu e que foram uma inspiração para você de espiritualidade. Então, aqui o objetivo é ajudar você a desenvolver a sua espiritualidade com o seu Deus, com a sua deidade, com aquilo que você acredita. Quando uma mulher fica consciente da sua espiritualidade, ela desenvolve um poder profundo e transformador que vai influenciar não só ela, mas a casa dela, a família dela. Isso é de extrema importância para todos nós. Como é que eu posso me tornar mais consciente da minha espiritualidade? Eu dei algumas dicas aqui. Escrever o que está na sua alma no seu diário, estar na natureza, pensando em você, conversando com a sua deidade, se envolver em causas sociais que possam fazer você acabar desenvolvendo sentimentos que muitas vezes você não tem. Até mesmo as pesquisas voltadas à depressão e ansiedade confirmam que pessoas, principalmente mulheres, envolvidas em causas sociais benéficas, elas conseguem vencer mais os seus problemas de depressão e de ansiedade. Gente, um tratamento praticamente gratuito. Um outro benefício enorme que uma mulher mais espiritual tem, e que eu não posso deixar de falar, é que vale a pena lembrar, como eu já disse em outros vídeos de aulas anteriores, que uma mulher ela é mais voltada para as coisas espirituais do que os homens. É o feminino com o masculino, são mundos completamente diferentes. E uma mulher que tem uma grande espiritualidade, ela se torna um bem tão precioso para um homem, para um companheiro, para um pai, para um filho, para um irmão. Ela tem o poder de mudar e influenciar a vida de homens que vivem com ela. Eu só quero fazer uma observação aqui para você não me interpretar mal. Bem claro, não quero dizer com isso que você é responsável pela espiritualidade do homem com quem você convive, seja marido, pai, irmão. Não é nada disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você, se tornando mais espiritual, você vai ter o poder de influenciar esse homem. Não tomar ele pela mão e cuidar dele como se fosse um filho espiritualmente. Não é nada disso, tá? Você não é a psicóloga dele e nem a terapeuta. Nem do seu pai, nem do seu irmão, nem do seu marido, muito menos. Cuidado, não caia nessa armadilha de querer transformar um homem. Não existe isso, tá? O que eu estou tentando dizer aqui para você é que quando uma mulher ela é mais espiritual, ela consegue espiritualizar o homem com quem ela convive. E os homens precisam disso. E aí eu volto naquela aula que eu falei de coisas que os homens não são capazes de fazer e que as mulheres são. Coisas que mulheres são muito mais potencialmente capazes de fazer do que os homens. E essa parte da espiritualidade é uma delas. Seu marido, principalmente, ele vai se sentir mais em paz, mais seguro e mais tranquilo e mais confiante se ele tiver uma mulher que é mais espiritual. Você vai conseguir influenciá-lo sem perceber. Isso é uma coisa que vem naturalmente. Por isso que vale a pena a gente investir na nossa espiritualidade. Uma mulher espiritual é um tesouro inestimável para a sociedade, para o mundo. A gente ainda não percebeu isso. Vou falar de mais algumas coisas importantes aqui, presta atenção. A prática da fé está totalmente ligada à espiritualidade. Ou seja, quanto mais você conseguir fazer coisas que desenvolvam essa sua espiritualidade que a natureza feminina te deu, mais fé você vai desenvolver. Elas estão ligadas. E por que é importante na minha vida eu desenvolver espiritualidade para ter mais fé? Ciência de novo. Mas, Vânia, você está falando de fé, é ciência? Presta atenção no que eu vou te falar. Existem pesquisas significativas que mostram que pessoas que cultuam sua fé, que têm uma religião, cultuam sua espiritualidade, elas estão melhores emocionalmente. E isso é ciência, ninguém pode contradizer. A fé, a espiritualidade, ela tem um efeito direto sobre o seu sistema imunológico, nervoso, sabia?
Você sabia que estudos têm mostrado que as pessoas que têm uma atitude mais positiva, que pensam mais positiva, que falam palavras mais positivas, elas desenvolvem um sistema imunológico mais resistente? Isso é ciência, gente. E isso acontece quando você aumenta a sua espiritualidade e a sua fé. Práticas de fé, seja por meio de meditação, oração, serviço voluntário, reflexão espiritual, frequentar algum lugar espiritual, isso diminui os níveis de cortisol em você, comprovado pela ciência. E o que é o cortisol? É o hormônio do estresse. Por que não fazer alguma coisa contra isso se eu só vou ganhar? A fé e a espiritualidade também desenvolvem em nós, em você, em mim, um sentimento de apoio, de proteção. Quando você está mais desenvolvido espiritualmente, sua fé aumenta, você sente que a proteção do que você acredita está com você. Você acredita que está sendo amparada, protegida e ajudada. E isso contribui para a sua ansiedade, diminui eficazmente a ansiedade no seu corpo, ajuda você. Então, para que eu não vou trabalhar na minha espiritualidade se tem tantos benefícios para trazer para mim? Mulheres, a fé, ela pode ser a ferramenta mais poderosa que você tem atualmente para resistir ao estresse. Para de ficar só tomando um monte de remédio. Você tem que tomar o remédio que o seu médico mandou, porque você tem que trabalhar aí a ciência e a medicina junto com essa arma que eu estou acabando de te contar, que é desenvolver a espiritualidade e a fé. Agora que a gente está discutindo sobre o poder que a espiritualidade e a fé pode trazer para uma mulher, eu quero discutir com você sobre o seu poder, o poder que você e eu desenvolvemos quando a gente trabalha nessa área da nossa vida, na nossa espiritualidade e na nossa fé. Com esses exercícios simples que eu te falei. O que é importante para uma mulher, para todas as mulheres, esse fator da espiritualidade? Quando você é mais espiritual e tem mais fé, você tem mais poder. E poder é conscientização. Uma mulher mais consciente na sua vida, ela tem mais felicidade, mais realizações. E esse é o propósito do que nós estamos falando aqui. A gente está conversando sobre isso, conscientizar você, eu, todas nós, sobre as coisas mais importantes da nossa vida. Muitas vezes, a autoconscientização pode até te chocar. Quando você se enfrenta de frente, você vai ter algumas dúvidas. Isso é normal. Não desanime por isso nesse processo de desenvolver mais espiritualidade e fé. Deixa eu te esclarecer. Você não é e nunca vai ser igual a um homem sobre os seus pensamentos. E não sou eu aqui que vai te dizer isso. Todas as pesquisas afirmam isso. Nós somos completamente diferentes. O que eu estou tentando te dizer aqui é que você talvez comece a desenvolver sua espiritualidade e vai cair numa armadilha que diz assim, vou parar porque ele não está crescendo comigo, não está fazendo nenhuma diferença nele. Não caia nessa armadilha, continue, tá? Eu gostaria de pedir sua permissão agora para te falar um pouco a respeito da minha espiritualidade, como ela tem se fortalecido e o que eu tenho feito. O meu poder vem da minha crença. E a minha crença está em Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Filho unigênito do Pai. Este homem, para mim, é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu não estou aqui para te convencer que você tem que seguir Jesus Cristo para a sua vida ficar bem. Eu conheço muitas pessoas e eu mesma que estou seguindo Jesus Cristo e tenho diversos desafios. Não caia nessa armadilha. Por que eu estou te falando disso? Porque eu quero que você saiba que eu encontrei paz numa fonte segura. Você, mulher, tem que encontrar a sua paz, a sua fonte segura. É seu propósito. Você é que vai trazer para você a sua espiritualidade. Eu gostaria de sugerir alguns exercícios que deram certo com diversas pessoas, que pode aumentar o seu poder espiritual. A primeira delas, e é uma coisa que, independente do que você acredite ou não, vai funcionar, se chama meditação. Vamos falar um pouco mais disso? Por que a meditação é uma ferramenta tão poderosa para nosso desenvolvimento espiritual? Porque ela, primeiro de tudo,
ela acalma a sua mente. Esse é o principal propósito. E depois, ela te dá capacidade de aumentar a sua concentração em se conectar com alguma coisa. Você se concentra na sua essência. Você fica ali, você com você mesmo. E você não faz ideia de como isso pode trazer benefícios físicos, espirituais, emocionais. Você foca na sua respiração, coisa que a gente não faz. Por quê? Porque o nosso cérebro respira sem pensar, automaticamente. Mas quando você está meditando, você está focando. Excelentes benefícios mental, clareza de mente, foco. Você precisa aprender a praticar a meditação. Você sabe o que eu aprendi? Que durante a minha meditação eu posso conversar com a minha deidade, com o meu Deus. E tenho tido experiências tão especiais sobre isso, vocês não fazem ideia. Num lugar sozinho, silêncio. Faça isso com você. Experimente para descobrir o que vai acontecer com você. Outra coisa importante. A gratidão é uma prática muito poderosa espiritual, você sabia? Ela ajuda você a sintonizar com uma vibração de maior abundância, com o universo, com as suas crenças. Então, quando você desenvolve o poder da gratidão junto com a sua espiritualidade, você vai se tornar um gigante espiritual. Quando você acorda de manhã, gente, a gente acorda de manhã, joga a coberta para fora, sai correndo, tem que fazer um monte de coisa. Não é assim? Eu sei, a minha vida também é igual. Gente, abra os olhos e pensa assim, eu acordei, eu tenho mais um dia. E depois você avalie, como é que tá o meu corpo? Tá cansado? Dorme bem? Não tô sentindo nenhuma dor? Nossa, já é motivo de você ser grato e aumentar a sua espiritualidade. Sabe por quê? Porque enquanto você acorda desse jeito, tem um monte de gente acordando com um monte de dor ou morrendo. Você entende isso? Esses benefícios que são trazidos por esses pensamentos de gratidão, aumenta a sua vibração positiva, você vai ter uma capacidade que você nunca pensou, que você nunca achou que poderia ter. Aí eu te sugiro, quando você fizer esse tipo de experiência, acordar, espreguiçar, pensar, ou mesmo diante de uma situação de estresse, no trabalho, na faculdade, com filhos, você para, respira e pensa, eu sou uma mulher espiritual, eu tenho fé, eu tenho uma grande espiritualidade e eu vou conseguir mentalmente me acalmar porque eu estou fazendo minhas meditações, eu tenho poder sobre minhas emoções. Esse é o principal objetivo. Você tem que ter poder sobre suas emoções. Vamos praticar alguns exercícios? Por exemplo, eu quero sugerir alguns exemplos de práticas espirituais de exercício. Você vai escolher o que você quer fazer. Eu tenho um diário que chama o Diário da Gratidão. Nele eu só escrevo as coisas boas que me aconteceram e pelo que eu sou grato. Por que eu faço isso? Porque na hora que eu tô no meio de um olho de furacão, desesperada, com os hormônios me deixando louca, eu vou lá e leio o que foi que eu escrevi. Vocês não fazem ideia como aquilo me ajuda. Facilita a minha vida. Outra coisa extremamente importante que eu quero te ensinar hoje, nessa aula, e que eu até ensinei um pouquinho na aula anterior, quando eu falei de feminilidade, de as mulheres afirmar, eu sou bonita, eu gosto de mim. Eu quero falar mais a respeito de frases de afirmação. O que é isso, Vânia? As frases de afirmação são frases que você vai escolher, criar e decidir dizer para você mesma todos os dias. E essa não tem como escapar. Você vai ter que falar todos os dias. Sabe por quê? Porque quando você fala, lembra que eu já falei também na outra aula, o seu cérebro, quando ouve o que você está falando, ele não sabe se aquilo é realidade ou não, mas ele toma como realidade. Então, quando você acorda e fala assim, nossa, eu estou super bem, eu estou feliz, eu estou em paz, eu sou saudável, eu sou bonita, você vai falar o que você quiser. Eu vou tomar a liberdade de pedir para você, me deixar compartilhar com você as minhas frases de afirmação para que você possa ter ideias. Aí você deve estar se perguntando, mas Vânia, para que eu preciso praticar todo dia, todos os dias, essa frase de afirmação? Porque as coisas não acontecem da noite para o dia. O seu cérebro, fisiologicamente, tudo isso precisa de alguns dias para você começar a ver o efeito das coisas. Eu acredito em Deus, que Ele criou todas essas coisas e que Jesus Cristo é o Filho dele. Então eu quero te deixar bem claro que
Presta atenção no que eu vou te falar. Antes de Deus criar tudo que ele criou, fisicamente, ele criou mentalmente antes, na mente dele. Então você tem que começar a criar a sua espiritualidade, a sua fé, o mundo do jeito que você quer, o seu mundo, não o mundo ao seu redor, o seu. Você tem que criar ele na sua mente primeiro. Quando você começar a fazer isso, você vai ter mais facilidade de desenvolver todos os aspectos dessas 10 aulas que nós estamos fazendo aqui. Então, tudo começa pela palavra. Quando você pensa, você diz o que você pensou, você está começando a trazer para você. Eu vou falar para você sobre algumas das minhas frases que eu pratico todos os dias. No início eu as lia e li por 7 meses. Hoje eu já sei de cor. Eu posso até te falar. Eu sou um ser divino, cheio de luz e amor. Eu estou em perfeita harmonia com o meu Deus, a minha divindade. Eu confio na sabedoria divina que flui em mim. Eu sou saudável, inteligente, calma, ponderada, sou fiel, sou um instrumento nas mãos de Deus e posso ajudar a muito. Vejo sempre meu amado silencioso saudável e feliz. Vejo sempre nossos filhos saudáveis, se desenvolvendo, firmes, felizes e fiéis. Eu sou grata, eu me amo, eu me perdoo, eu sinto muito. Coisas boas sempre vêm para mim. Todos os meus sonhos estão se realizando. Eu já sei de cor, de tanto que eu falei, porque já faz anos que eu estou fazendo isso. Eu desafio você a criar as suas frases de afirmações. Pelo menos 3. Você viu que eu tenho muitas. Demorei para decorar. Eu colocava no espelho do banheiro, na porta do meu armário, na geladeira, no guarda-roupa, tudo quanto é lugar, para eu olhar e me lembrar daquilo. Isso vai te ajudar. Faça as suas frases. E quando você estiver lá, com o pé no chão, andando na grama, ou num parque, olhando para as árvores e para o céu, fale as suas frases de afirmação para você. Você não faz ideia do poder que você vai desenvolver em você. Fale as suas frases nas suas orações também. Você tem que começar a visualizar espiritualmente as coisas que você quer ver na realidade na sua vida. E é assim que você vai começar, com as palavras. Outra prática que você pode fazer. Feche os olhos, respire fundo, profundamente e visualize uma luz brilhando. Qualquer símbolo que você queira, de acordo com a sua mente. Imagine essa luz. E essa luz é linda, brilhante, maravilhosa e ela te atrai. Uau! Essa luz está preenchendo toda a sua mente. Essa luz está preenchendo a sua mente, todo o seu corpo e trazendo para dentro de você uma sensação que você nunca sentiu. Uma sensação de poder, de paz, de cura. Isso é uma simples prática que você pode fazer. Enquanto estiver andando no meio da natureza, ou quando você estiver meditando, você precisa fazer esse tipo de exercício. Isso vai te ajudar. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu quero te dizer que um exercício extremamente importante, que aumenta a espiritualidade de qualquer mulher, ela se chama prática do desapego. Anote isso aí, ou então assiste de novo. A prática do desapego, ela foi ensinada por um psiquiatra. Ele disse que chegavam pessoas no consultório dele com todo tipo de problema emocional. Pânico, depressão, ansiedade. E ele percebeu, esse médico é o Dr. Deepak Chopra, tá? Eu gosto muito dele, eu sigo ele há muitos anos, já li muitos livros dele. Ele é indiano, ele é psiquiatra. E ele disse que depois de analisar muitos dos seus pacientes, ele percebeu que eles tinham alguma coisa em comum. Todos eles tinham um problema com o desapego. O que é o desapego? Eu vou esclarecer para você em termos bem simples, não do jeito que ele falou, né, cientificamente. Vou falar na nossa linguagem do dia a dia, que qualquer garota, mulher ou senhora pode entender. Quando as pessoas chegavam no consultório dele, ele percebia que algumas mulheres estavam deprimidas porque não conseguiam mudar o seu marido. Algumas mulheres estavam deprimidas por causa do comportamento de seus filhos. Alguns homens, mulheres, pessoas estavam deprimidas com a situação no seu trabalho, com a maneira de um colega de trabalho ser e se comportar, e ele tentando mudar essa pessoa.
ou pessoas que viviam uma certa situação, condição de vida que não aceitavam. E aí ele falou assim que ele desenvolveu a prática do desapego. E ele percebeu que fazer isso com os pacientes dele estava ajudando-os a vencer os seus problemas emocionais. O que é a prática do desapego? Primeiro de tudo, você tem que aceitar as pessoas como elas são. Para de querer mudar as pessoas, principalmente o marido, se você for casado. Você não vai mudar homem nenhum. Ninguém pode fazer isso, nenhuma mulher pode fazer isso. A mudança tem que vir de dentro da pessoa. Você pode contribuir de outras formas com o que estamos falando nessas aulas. E sim, mas você não vai conseguir fazer o milagre sozinha. E ele disse que quando as pessoas param de querer mudar a condição que ela vive, a situação que ela vive, o jeito das pessoas que vivem ao redor dela, na família dela, elas começam a ser mais felizes. Elas deixam ansiedade, depressão e pânico de lado. Então, comece a praticar o desapego. Aceite as circunstâncias da sua vida como elas são e trabalhe para mudá-las. Você tem esse potencial. Pare de querer mudar os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, a sua melhor amiga que pensa diferente de você. É excelente a diferença de mentalidade que as pessoas têm no mundo. Isso é incrível, isso é ótimo, é maravilhoso. Se não fosse assim, seria tudo muito tediante. Para de querer mudar as pessoas. Aceite-as como elas são e você vai viver muito mais feliz. O que isso tem a ver com a espiritualidade? Quando você aceita as circunstâncias, as pessoas, como elas são, a sua vida, você dá um grande salto para começar a ter a vida que você quer. E a espiritualidade que vai te ajudar a aceitar as coisas como elas são, as pessoas como elas são, parar de querer mudar as pessoas, achar que o seu jeito é o melhor, que a maneira como você pensa é a mais sábia. Para com isso. Não perca mais seu tempo com isso. Você vai perder 10 toneladas de cima de você quando você aceitar as coisas e as pessoas como elas são. Pratique isso. Isso vai aumentar a sua espiritualidade, sabia? Nós temos que batalhar todos os dias para ter uma espiritualidade, uma fé melhor. A gente pode ver milagres na nossa vida. Quem está te falando isso é uma mulher que foi chamada pelos médicos de milagre, que disseram ao meu marido que eu não passaria daquela noite depois da cirurgia que eu fiz na minha cabeça, devido a um derrame cerebral. Milagres você pode atrair para você. Você pode ser. Seja o seu próprio milagre, desenvolvendo a sua espiritualidade e a sua fé. Boa sorte. Você pode.